Boa tarde. Bom, eu queria primeiro fazer uma pequena correção. Eu não sou mais o presidente da cooperativa, eu estou no conselho da cooperativa, eu ainda estou próximo dela. E eu vou falar um pouco da cooperativa, até porque eu sou um dos fundadores dela e acompanho esse processo, mas vou principalmente falar de um erro que a gente cometeu na cooperativa e que a gente está tentando se adaptar a esse erro, porque eu acho que é um erro muito comum da área cultural. Eu queria começar só com uma reflexão que eu acho muito pertinente para quem está atuando no meio cultural hoje, principalmente na música. Existe uma pequena invenção que tem mais ou menos um século, que mudou a forma como a gente lidava com essa associação de sons encadeados que a gente chama de música, né? A história da humanidade, ela tem pelo menos 30 mil anos, talvez mais, né, de acordo com os fósseis que foram encontrados. E a música, durante esses anos todos na história da humanidade, ela sempre existiu só no momento que era executada. Então, até o final do século XIX, você só ouvia música quando ela era executada naquele momento que você estava presente. Você não tinha como armazenar a música. Isso foi um hábito que foram gerações e gerações. A gente tem notícias de músicos que viajavam dias a pé para ouvir um concerto. Então existia um elemento sagrado ali, um elemento uma importância, porque aquilo ali era um ritual, né? Todos os povos comemoravam, celebravam o momento da música. Aí o que acontece? Um sujeito, um americano, um inventor, que é o mesmo cara que inventou a lâmpada elétrica, ele inventou um aparelho chamado fonógrafo. O que era o fonógrafo? Você tinha uma espécie de um rolo de cera, e aí ele percebeu que se ele usasse um diafragma que captasse a pressão da voz, ele podia ligar aquilo por um impulso elétrico numa agulha que fazia alguns sulcos naquele disco de cera. E com isso ficava registrada a força dessa emissão da voz, porque a nossa voz, quando a gente fala, a gente está emitindo ondas, e essas ondas eram captadas por esse diafragma e registrava nesse disco. E à medida que ele ia rodando, ele criou um sistema que isso ficava registrado e conseguiu, depois, com a secagem dessa cera, se ele passasse a agulha de novo ali, ligado numa espécie de concha que reproduzia a orelha humana, ele conseguia reproduzir aquilo que tinha ficado gravado na cera. É daí que vem o princípio do sistema de gravação. E isso, num momento de expansão da indústria, gerou uma revolução. Em pouco tempo, em menos de uma década, o fonógrafo começou a ser produzido em escala industrial. Em 1800 e pouquinho ele foi patenteado pelo Thomas Edison. Em 1995 ele já era produzido em escala industrial. E no Brasil o primeiro fonógrafo chegou em 1901, mais ou menos. Junto com o fonógrafo, logo depois, chegou o rádio, que era um sistema de propagação por ondas que ajudou a vulgarizar, nesse sentido, a audição de música. E é um fenômeno muito curioso, porque se o homem até então ele só conseguia ouvir a música no momento que ela era executada, isso tinha todo um simbolismo e um significado, a partir do momento que ela passa a ser um objeto físico de consumo, que você consegue consumir ela em produto físico, em discos, né? Isso implica também numa mudança na forma de criar essa música, não só na forma de ouvir essa música, que a gente começou a ouvir através do rádio, mas a gente também começou a consumir, e essa banalização, essa vulgarização no sentido de que passou a ser mais fácil
de você levar para sua casa uma música que você gostava e você não precisava mais necessariamente ir no show para ver aquilo, gerou também uma espécie de limitação que era em função do meio que você utilizava. Os primeiros discos, que eram discos de cera, feitos aqui no Brasil, de carnaúba, eram discos que comportavam um tempo limitado de música. Esse tempo era entre 3 e 4 minutos. Esse tempo também, essa tecnologia também de gravação, determinou que o tipo de impressão, esse disco cabia uma música de um lado e uma música do outro. Então você gravava 2 músicas que tinham que ter entre 3 e 3,5 minutos. 3 minutos e meio. Isso determinou uma forma de fazer música também que mudou completamente um processo milenar. Por quê? A forma de fazer música para a humanidade sempre foi um momento de celebração e nunca teve esse tempo definido. Você começava a tocar um concerto ou uma celebração numa tribo e aquilo podia durar horas, podia durar dias. Quando você captura esse formato dentro de um produto, você começa a ter que determinar uma forma específica para que aquilo funcione dentro daquela limitação do produto que foi onde você vai imprimir aquilo. E isso que é mais importante aqui, atalhando o assunto, é que gerou uma indústria cultural. E essa indústria cultural, ela começou a se formatar muito cedo. O primeiro samba que a gente tem registrado é em 1917. Se a gente pegar o samba que foi registrado por Donga, pelo telefone, ele não tem um formato muito definido, porque ele vem exatamente dos improvisos, do samba partido alto, e várias pessoas improvisavam. Então não tinha a noção de autoria e não tinha uma noção de forma. A forma era definida em função da métrica e da rima que surgia espontaneamente no improviso entre aquelas pessoas. Só que a partir da década de 20, quando se constitui uma indústria cultural, que ela começa a se concentrar nas rádios, e as rádios eram as primeiras gravadoras, né? Tanto que Pixinguinha trabalhava numa rádio, Ernesto Nazaré trabalhava em outra rádio, e eles eram responsáveis por acompanhar os cantores que gravavam os discos que eram prensados. E nesse momento surge o primeiro fenômeno de indústria musical no Brasil, que é o maior fenômeno até hoje, proporcionalmente falando, porque ela vendeu mais disco do que a Ivete Sangalo, proporcionalmente, com relação à população da época, que é a Carmen Miranda, e vira um fenômeno mundial já na década de 30. Então isso instaurou um padrão de produto, e não só o produto cultural, o disco, mas o artista, como que é o perfil do artista, porque a Carmen Miranda foi direto para Hollywood nos anos 40, fez sucesso no mundo inteiro através dos filmes hollywoodianos. Isso instaurou dentro da indústria um modelo que se cristalizou, e cristalizou a ponto de não existir nenhuma outra forma de atuação que não fosse dentro dessa indústria, com esse modelo de celebridade que se instaurou ali logo na década de 30. Isso pode parecer um pouco distante, mas a gente reproduziu essa lógica da celebridade e reproduz ainda, mas sistematicamente, praticamente durante 80 anos, essa lógica não foi questionada. Ou quando foi questionada, ela foi questionada de uma forma muito incipiente, sem criar lastro, sem criar outro modelo que pudesse substituir esse. Então, a gente tem, na década de 20, a Chiquinha Gonzaga criou uma gravadora com o marido dela, durou 2 anos. Na década de 30, o Cornélio Pires criou uma gravadora independente que gravava as duplas caipira. Ele produziu vários discos, mas a iniciativa não foi para frente. Na década de 60, tiveram várias iniciativas de gravadores independentes também, inclusive em Recife, a Rosenblitz, que foi a primeira a produzir os discos de frevo. Veio uma enchente do Capibaribe e acabou com a fábrica de discos da Rosenblitz. Os primeiros discos de bossa nova foram produzidos em selos independentes que depois foram comprados pelas multinacionais. Nos anos 70, tiveram algumas produções independentes. O disco feito em casa, do Antônio Adolfo, é um símbolo dessa
resistência cultural a esse modelo hegemônico. Porque esse modelo hegemônico é um modelo que vem das multinacionais, são empresas de capital estrangeiro que vieram dentro dessa lógica de produção e de mega espetacularização. Por isso que quando o Rômulo comenta aqui, o Nil comenta que as pessoas esperam ver na televisão, é porque esse é o imaginário que foi criado e foi cultivado durante 80 anos, de que o artista, ele só é artista quando ele se torna uma celebridade. Ele não é um operário, ele não é um trabalhador como qualquer um outro. Tem uma aura que o próprio artista incorporou. E o próprio artista, ele acredita que ele é um iluminado e que ele tem que ser uma espécie de guia da multidão e fazer shows em grandes arenas. Isso que parece uma coisa absurda, mas é o que está entranhado em 99% dos músicos hoje. O cara começa com a bandinha esperando que ele vá fazer sucesso e tocar para uma plateia de arena, no Mineirão, lotado. E se ele não fizer isso, ele não deu certo, é um músico frustrado. E a minha perspectiva é que a partir dos anos 90, porque até os anos 90 era mais ou menos assim, essas iniciativas todas que eu citei, elas não foram para frente. Por quê? Porque a lógica de produção ela estava vinculada a seu capital de giro. Para você produzir um disco de vinil até os anos 90, você precisa ter um parque industrial que não cabia dentro dessa sala. Para você produzir um disco, aquele disco preto de vinil, você ter um estúdio que você gravasse, você precisava ter uma estrutura muito cara. Não era fácil produzir isso. Livro, a mesma coisa. Para você produzir um livro antes do notebook, do computador pessoal, você precisava ter um parque industrial com aquelas prensas pesadas, com máquinas muito caras. A partir dos anos 90, a gente tem uma mudança de paradigma que é o barateamento da tecnologia. Então, esse capital que era necessário, que estava na mão de grandes empresas, ele passa a se tornar disponível para qualquer pessoa que tenha boa vontade, um equipamento razoável e alguma técnica, e alguma curiosidade mais do que técnica, né? Porque o software começa a ficar cada vez mais acessível, os equipamentos começam a ficar cada vez melhores e você começa a conseguir simular todo aquele parque industrial que não cabia dentro dessa sala, dentro do seu quarto. Então essa mudança de paradigma é fundamental para a gente entender essa mudança na lógica de produção e de consumo. Por outro lado, acontece que existe também uma banalização da possibilidade de consumo dessa música. Hoje, as pessoas não consomem música mais como um ritual. Ninguém para mais para ouvir música. As pessoas ouvem música cotidianamente, 24 horas por dia, enquanto estão fazendo qualquer outra atividade. E a música passou a ser uma espécie de bem de consumo cada vez mais descartável, né? Se você estiver ouvindo em determinados círculos uma música que fez sucesso mês passado, você já está ultrapassado. Você já não está acompanhando mais a lógica de movimento sinérgico da tribo e da sua turma, e você já é uma pessoa... Enfim, existe cada vez mais essa lógica da pressa, que para mim está muito associada ainda a essa lógica também da espetacularização e da celebridade. E aí, desde alguns anos, a gente tem defendido uma lógica de produção contra-industrial que vem no sentido de reforçar não só a ideia de que é mais fácil produzir, distribuir e cumprir esse ciclo de produção dentro de uma outra lógica contrário à indústria, que eu chamo de contra-indústria. Quer dizer, existe uma forma de se produzir bem mais, com muito mais controle do processo, e uma forma de sustentabilidade que ela funciona como uma espécie de antídoto contra a frustração, que é mais ou menos o seguinte. Vamos pensar logicamente, a gente tem pouco tempo aqui, não vai dar para falar
com muito detalhe. Pensa num show que você precisa, na produção que você precisa para fazer um show para 25 mil pessoas. O que você precisa para funcionar um show que vai receber um público de 25 mil pessoas? Primeiro que não dá para ser um show só. Primeiro que você vai ter que fazer uma grade com vários shows. A estrutura de palco que você precisa, a estrutura de som que você precisa, a divulgação para fazer esse show, para levar essas 25 mil pessoas, que muitas vezes não são necessariamente o público daquele grupo. Elas vão por fatores extras. Quem vai para o Rock in Rio não é necessariamente que gosta daquela banda. Ele vai porque existe todo um conceito ali ligado, um marketing feito em cima daquele evento. Agora, vocês não acham que se a gente for inverter um pouco a lógica, se eu pegar 25 mil pessoas e dividir em blocos de 500 pessoas, e aí eu vou fazer 50 shows com 500 pessoas, e ao invés de eu fazer um grande show no ano, gastando uma fortuna em divulgação, em mídia, para tocar uma vez, sem perspectiva de continuidade no trabalho, se eu tenho uma possibilidade de mobilidade, eu vou preferir fazer 50 shows no país para 500 pessoas. Vai ser muito mais sustentável para a minha carreira. Vai ser muito mais interessante para minha relação com esse público. É muito mais próximo. É muito mais fácil de eu lidar com ele. E de eu criar sustentabilidade. E fazer com que isso gere uma qualidade. Primeiro que a qualidade de som. Eu não sei se vocês têm hábito de frequentar grandes shows, que é a lógica da produção industrial. O som é ruim, porque não tem como você ter qualidade de som quando você tem muita potência. Uma coisa é incompatível com a outra. Você tem, geralmente, a visão do artista pelo telão, que é um contrassenso, que você vai ver o cara ao vivo, e aí você acaba vendo ele pelo telão, né? E acaba sendo, na verdade, uma espécie... Eu tenho 5 minutos. Acaba sendo, na verdade, uma espécie de catarse coletiva. Você está ali pela coletividade. E aí, dentro dessa lógica, que a gente começou a pensar que o modelo de cooperativa que a gente instaurou, e a cooperativa ela vai fazer 5 anos agora, quando a gente criou a cooperativa, a gente percebeu que o modelo de cooperativismo no país, ele não entendia essa lógica da cultura. Porque a cooperativa, ela vem do meio de produção em escala industrial, ainda que seja na agricultura, ainda que tenha o princípio cooperativista, mas eles não sabem lidar com esse elemento simbólico, com isso que a Lala falou, do intangível. Então a gente começou a perceber que a gente tinha que ressignificar o cooperativismo para poder fazer ele funcionar. Porque não adianta você montar uma cooperativa de teatro ou de música ou do que seja e obrigar os cooperados a pagar uma taxa todo mês, porque eles não têm como pagar essa taxa. Em geral, eles não vão conseguir sustentar aquilo. Então a gente começou a pensar que, na verdade, a cooperativa ela tinha que usar o princípio cooperativista para trabalhar com o elemento criativo que tinha ali dentro, e não com a distribuição da riqueza, a distribuição das sobras, que é o que geralmente a cooperativa faz. O que sobra no meio cultural é a capacidade criativa, não o dinheiro que sobra nas cooperativas de produtores. Então, como a gente está lidando com esse elemento simbólico, a gente começou a pensar que eram necessários outro tipo de ação para trabalhar com a cooperativa. Dentro desse sentido, a gente criou um banco de serviços, que é um banco de serviços que, na verdade, ele otimiza as trocas entre os próprios cooperados e dos cooperados para outros, para fora, e é uma troca que funciona dentro do princípio de solidariedade, porque a cooperativa ela trabalha com pessoas que confiam umas nas outras e que confiam no trabalho um dos outros. Então, nesse sentido, a gente produz eventos, produz sites, produz material
que vai ser levado para vender os shows desses cooperados dentro desse princípio do banco de serviços, e a gente já fez representações em várias feiras internacionais e vários festivais de música, e tem várias parcerias também. A gente tem um princípio de desenvolvimento de carreira, que é um planejamento que atua acompanhando os artistas que estão desenvolvendo algumas ideias que a gente acha que são ideias conceito, ideias chaves para desenvolver algumas ações. E eu quero falar rapidamente nesses 2 ou 3 minutos que faltam. Eu desenvolvi um projeto que foi um projeto pessoal meu, com o apoio da cooperativa, e foi um projeto que na verdade gerou o show que eu fiz aqui. Eu fiz um crowdfunding, que eu chamo de colaboração coletiva, para realizar uma viagem, que foi uma viagem que eu fiz pelo sertão de Minas, durante 3 meses de bicicleta, recolhendo paisagens sonoras, depoimentos, fotos, e esse material virou um show, uma exposição que está em cartaz agora no Museu Guimarães Rosa, em Cordisburgo, e um documentário que a gente está finalizando agora sobre esse trabalho, e tem um site interativo também, com a trajetória, com relatos, com depoimentos, e vai virar um livro. E esse produto, ele acabou gerando um desdobramento que traz uma espécie de capital simbólico para a cooperativa, que foi uma das apoiadoras da ação, junto com outras ações. Por exemplo, o ano que vem, durante a Copa, a gente quer estar num ônibus rodando 10 países europeus, algumas bandas, e fazendo um documentário durante o mês que vai estar acontecendo a Copa aqui em BH. E a gente começou a pensar, enfim, resumindo, porque o meu tempo está acabando, e a gente vai voltar aqui depois para falar no Festival Timbre, sobre o cooperativismo. O Fred deve estar aqui também e tal. E aí a gente pode falar da experiência das cooperativas em outros estados. A gente ajudou a fundar outras 12 cooperativas em outros estados, fizemos um encontro nacional, estamos desenvolvendo uma plataforma nacional hoje. Mas, enfim, eu acho que uma grande questão que me ocorre é que, pegando um gancho do início da minha fala, é que como a música ela se tornou mais um evento dentro de várias atividades cotidianas, a gente precisa ressignificar ela e trazer outros elementos para que a pessoa vá ver o show e ela perceba, às vezes por outros elementos, que a música é a espinha dorsal daquele, sabe? Quando eu levo o show, que tem todo esse entorno dele, e aí eu levo a exposição, eu faço uma palestra, que eu visito as escolas, eu falo um pouco do processo de criação daquele trabalho, eu projeto as imagens, eu levo a bicicleta que o público tem que pedalar para ver as imagens que estão sendo geradas na hora do show. Isso gera um tipo de deslocamento de lugar. O cara não vai ver só o show mais. A música ainda é o mais importante, mas ele vê outros elementos que conseguem tirar ele do universo dele, do cotidiano dele, e ele se insere dentro de uma outra dimensão simbólica quando ele está no show. Então talvez seja esse a nossa função hoje na música, capturar de novo o público usando os elementos que a gente tem para fazer isso, usando esses outros artifícios que a gente tem, porque só pela música hoje é muito difícil. Só finalizando mesmo, uma anedota, assim, eu fui convidado para um desses grandes festivais em Belo Horizonte, e aí estava acontecendo um show de um artista famoso, nacionalmente conhecido, e o público estava ali gostando do show, acompanhando e tal. E aí acabou o show desse músico, e aí cortaram o som do palco e ligaram o som mecânico na troca de palco. Quando ligaram o som mecânico, o público foi ao delírio. Era um daqueles sertanejos mais ritmados, assim, mas foi ao delírio de tirar a camisa e rodar, e parecia que tinha subido o Michael Jackson ressuscitado no palco. Eu falei,
mas o que está acontecendo? As pessoas não tinham ido lá para ver o show. Qualquer, sabe? Não era mais o show que era o importante. Então, eu acho que, na verdade, a gente está dentro dessa lógica. Eu acho que a cooperativa, os parceiros, a gente está dentro de uma lógica de trabalhar numa outra escala, ressignificando essa ideia do artista, sabe? Eu prefiro hoje fazer 50 shows para 500 pessoas ou ainda 500 shows para 50 pessoas. Eu acho que é muito mais sustentável para a minha carreira do que pensar que um dia... E isso, assim, não é trampolim. Não é assim, eu posso passar a vida inteira fazendo isso e ser sustentável. E eu conheço artista que faz isso. E hoje no mundo inteiro tem artista fazendo isso. Enquanto a gente ficar esperando ser reconhecido na Globo e tocar num grande estádio, você só vai gerar frustração. Porque esse modelo está falido. Não existe mais espaço para isso. Cada vez menos, sabe? É sobre isso que eu queria falar um pouco. A gente está aberto. A cooperativa é portalcomum.com.br, o meu site maquelk.com.br, e queria dizer que é um prazer estar aqui, voltar a Uberlândia, depois de algumas vindas não constantes. A gente tocou aqui no Arte da Praça em 2007, foi muito legal esse projeto. Parece que ele não acontece, mas ainda com alguma descontinuidade. E ontem eu me lembrei de um evento muito curioso, que aí me falaram hoje, na Fazenda Capim Branco, que era uma fazenda da universidade. A gente veio para o encontro de filosofia aqui, e eu era estudante de filosofia, e a gente ficou uma semana com estudantes de filosofia do estado todo lá, discutindo Wittgenstein, Kant, Nietzsche, experimentando uns expansores de consciência naturais que tinham pelos arredores. E foi uma experiência muito bacana e reencontrei algumas dessas pessoas aqui hoje. E eu acho que Uberlândia, a gente precisa conectar mais com Belo Horizonte, com Juiz de Fora, com as outras regiões do estado. A gente sente uma distância muito maior do que os 500 quilômetros que nos separam, assim, sabe? Mas os 500 quilômetros são 250 nossos e 250 de vocês, que a gente se encontra no meio. Sim, mas a gente está aqui agora, estamos esperando vocês lá também, porque eu acho que é necessário. Eu acho que é necessário esse intercâmbio. Uberlândia é uma cidade muito mais importante para a gente do que BH é importante para vocês, entende? Para a gente é muito mais importante ter essa interlocução, ter esse diálogo e saber o que está acontecendo aqui, poder vir aqui e saber como que vocês estão produzindo, como que existe um grupo como o Pontapé há 20 anos, com essa estrutura que eles têm, produzindo e sendo reconhecidos. Esse tipo de experiência para a gente é fundamental. Queria agradecer a todos, muito obrigado, estamos abertos para balanço. Bom, foi um momento de fruição aí, que expandiu o nosso pensamento crítico. E eu queria já encaminhar, se tem alguma questão para a plateia, se vocês querem entrar em um diálogo pessoal aqui. Como é que está o nosso tempo, Cátia? Já estourou, acho que está assim, os heróis da resistência aqui, né? Sei. Se quiser. Alguém está querendo... sim. Se tem. Tamo aí. Boa noite, agora. Eu anotei algumas coisas aqui que foi falado ali, e eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando aqui, que eu gostei muito da fala de todos, eu acho que primeiro veio na minha mente, assim, esses dias para trás a gente estava participando de um festival numa cidade lá do sul de Minas, e por um acaso a gente encontrou com um colega de profissão lá, porque a gente ia fazer o espetáculo, ele estava levando uma oficina. Aí a gente não se conhecia assim pessoalmente, mas conhecia por rede social e tal. E na hora que, vocês são quem e tal, eu falei, sou da Vila Minas. Já ouvi falar de vocês, eu vi muito lá no Facebook. E antes de eu falar qualquer coisa assim sobre quem eu era e tal, já começou assim, cara, é isso mesmo que você tá fazendo?
vai lá, não desista, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas você vai ver que um dia os resultados ainda vão aparecer, e assim, sem eu ter falado nada, sabe? Aí a gente fica pensando, né, por que as pessoas já têm essa visão de que o cara vai trabalhar na cultura, naturalmente ele já é um cara que vai enfrentar dificuldade em tudo, é um guerreiro, é o cara que... Então, assim, isso aí, a forma como vocês acabaram colocando, motiva a gente porque não ficou nessa coisa de, enfim, de perpetuar esse preconceito que existe. Tem várias outras coisas aqui, mas como já é diante do adiantado da hora, né? Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que amanhã a gente pode entrar, talvez aprofundar um pouco mais o debate, mas eu acho que a questão dos meios de comunicação, a indústria da comunicação, eu acho que é uma coisa que interfere diretamente e é falada, assim, eu percebi também nas falas desde o começo da manhã. Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar nas políticas públicas, democratização dos meios de comunicação e também, pela fala do Makely, a questão das tecnologias, investimento em tecnologia, investimento estatal para a gente ter diversidade também nessa área, até porque essa revolução que está acontecendo hoje, que a gente está vivendo, também tem alguns donos aí, porque tem algumas dessas redes que a gente está vivendo, que eu falei mais cedo, são redes que têm dono e algumas tecnologias também, e às vezes a gente acha que está revolucionando, mas também a gente está privilegiando alguns grupos aí do capital privado. No caso, por exemplo, os home studios aí de todo que tem espalhados aí na casa de muita gente, cria uma dependência da Apple, por exemplo, que eu acho que é muito prejudicial assim para o dia a dia das pessoas que vivem isso, né? Enfim, só um exemplo. Estou falando isso porque realmente eu sou militante do software livre. E eu acho que tem alguns conceitos que estão no processo criativo do software que influenciaram todas essas tecnologias e que a gente tem que trazer esse debate mais presente. Bom, enfim, eu acho que é isso. É só mesmo para externar o que eu estava pensando. Meu nome é Marcelo Branco, sou da Associação Cultural Animário. E eu queria comentar sobre essa questão da não captação que o Nil César e todos vocês comentaram aí, que realmente quando você leva a cultura para o lado social, educacional, teria que ter um subsídio direto do governo para quem produz, porque é um assédio que está sendo gerado muito grande. Só na lei estadual são mais de 1.500 projetos aprovados, então são mais de 1.000 produtores que vão atrás das mesmas empresas. Eu, algum tempo atrás, encaminhei para uma grande empresa e o diretor, sem perceber, encaminhou com cópia para mim. Ele disse assim: mais um projeto para responder. Então, é falido. Isso foi discutido na conferência municipal e provavelmente na estadual, que eu iria, mas como foi durante a semana, não foi possível participar em Belo Horizonte. E aos trancos e barrancos a gente continua produzindo, continua insistindo como guerreiros, né, como você falou. E eu queria contribuir levando alguns DVDs para o projeto de vídeo que foi mencionado, e são projetos que realmente ou tem que buscar o caminho que você citou da bilheteria, ou então tem que ter subsídio direto. Não dá mais para você sustentar outros modelos, a não ser a vaquinha cibernética que está começando agora, mas as ideias que deram certo e que foram citadas, todas dependem muito de esperança e perseverança, porque as condições são muito precárias e contra a subsistência desses grupos,
desse atendimento social. Então, acho que a gente tem que continuar perseverante buscando meios, mas se for um objetivo comercial para agradar as pessoas, você já está criando algo artificial. Quando você tem um cunho educativo, como no caso as oficinas de desenho animado que nós realizamos, não tem o apelo de atingir milhões de visualizações, porque foge do popular que o povo está querendo ver. Assim. Então, eu queria contribuir, falar um pouco sobre isso e saber se alguém tem algum comentário. Eu queria falar um negócio. Sabia que eu pensei que a partir da discussão do que deu certo, né? A gente tinha umas questões a discutir aqui de fundo, de lei de incentivo, essas coisas, né? Que a mim não vai conseguir caminhar dentro do conceito que eu queria. Porque o que eu queria falar com você é o seguinte, eu acho que a cultura faz muito pelo social e o social não faz bosta nenhuma pela cultura. Desculpa a palavra. Tá certo? O que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos, é mais um problema, o artista tem culpa pra caramba. Essa aqui é a grande coisa. Eu acho que o projeto dele do Beco é sensacional. E a secretaria que tem mais dinheiro é de ação social. Você está entendendo? Agora, quando se estabeleceu, na década de 90, lá atrás, 20 anos atrás, a Lei Rouanet, não vou eu estou aqui falar, o Zé Jutaí fala com muito mais talento, deveria ter essa questão. Nós temos que saber por que as coisas existiram nesse país. A Lei Rouanet, ela foi criada para resolver o problema da arte profissional. Essa que está o grande problema. Quando eu sento para discutir, eu vou nos lugares, eu vou na comissão das leis de incentivo, tem tanta coisa social lá que começa a chorar. Fala, porra, eu vou tirar do meu, eu vou passar para esse povo. Você entendeu? Essa mistura, nós temos que tirar essa mistura da discussão. Agora, pena que as pessoas que iam discutir não estão aqui. Eu não sei para onde que eles foram, tal, mas sumiram. Só que eu queria falar o seguinte, eu venho com o olhar, ele fala da indústria da música, tá entendendo? Eu falei ontem que o teatro é uma coisa essencialmente artesanal, com exceção dos grandes musicais, tá entendendo? Mas é uma fonte geradora de trabalho e renda que tem que discutir ele dentro desse olhar. Porque se eu for discutir, por exemplo, lá na Municipal de Belo Horizonte, que você não foi aprovado, né, que estou não foi aprovado, tem um projeto lá do pessoal do alto da favela, lá não sei da onde. Não dá para me concorrer com esses caras. Eu tenho que perder tudo. Está entendendo? Eu não posso ganhar deles. Mas o que está acontecendo é que eu estou ganhando. Porque está misturado demais. Então, quando eu digo essa coisa está misturada demais. Produzir um show de música não é mole. Para ele se tornar um profissional da música, que a gente criou a lei de incentivo. A gente batalhou pela lei de incentivo, foi para isso. Para que eu, os profissionais se profissionalizassem. E que nós temos que acabar com essa questão. A educação tem uma fortuna. Eles dão de presente para os professores da rede municipal de Belo Horizonte R$700 mil em Vale Cultura lá em Belo Horizonte. Dão de presente. A cultura não tem esses 700 mil. Então, só que eu queria falar isso para vocês, gente, é uma pena. A discussão, mas o secretário está ali com o dele levantado, é mais importante que eu. Eu só queria comentar uma coisa, que é o seguinte, eu acho que é consenso no meio que o mecanismo de incentivo é falido. Esse mecanismo não atende. E cada vez mais a gente percebe isso. Aqui no interior vocês não captam, na capital a gente também não capta. Hoje são 7 empresas, essas 7 empresas estão na mão de 30 produtores,
que são os atravessadores, que apresentam 30 projetos e depois fundem ele num grande projeto e fazem um evento de entretenimento, não é um projeto de cultura, né? E o que a gente defende, eu sou do Conselho Estadual de Cultura, a gente está levantando essa bola. Aliás, é oportuno colocar que a gente fez uma carta que é um esboço de uma carta, eu acho que pode ter a colaboração de todo mundo, eu vou passar para o Rubens, ele tem o contato de todo mundo, que é uma carta solicitando a discussão do fundo, a implantação do fundo, a equiparação do fundo ao incentivo, que a gente tem pelo menos 70 milhões hoje no fundo também. O ideal é ter 60%, como propõe o Procultura, né? O Sistema Nacional, o Plano Nacional de Cultura, mas que a gente tenha 70%, 70 milhões no fundo, que seja um fundo democrático, transparente, com critérios. A gente tem que repensar o critério dele, que não pode ser um fundo para atender só pessoa jurídica. A gente tem que limitar a inscrição de prefeituras e do poder público em geral, porque hoje o fundo atende basicamente as prefeituras e poder público. Esse último que foi aprovado da lei estadual Fundo de Cultura é uma vergonha. Um terço dos projetos são prefeituras e são 42%. Pois é uma vergonha, inclusive porque é um dinheiro que é pulverizado. Quer dizer, eu falei anteontem com meus amigos de Chapada Gaúcha, eles receberam 5 mil reais. O que você faz com 5 mil reais? Né? 5 mil reais não dá para você... E aí parece que é moeda de troca mesmo. É um cala-boca, é ridículo esse fundo. Então eu acho que era importante a gente sair daqui com um documento, e aí eu estou colocando isso para outros representantes aqui, porque é simbólico, isso vir do interior, eu acho que vem com outra força. Eu acho que é simbólico vir de um evento como esse, um evento de economia da cultura, onde você teve uma ampla discussão sobre essas questões. Eu e os outros representantes do Conselho vamos levar isso para dentro do Conselho. Eu acho que, inclusive, não é nenhuma afronta à secretária, é uma oportunidade dela deixar a marca dela, porque ela ainda não fez nada, não mostrou que veio. A secretária ainda não apresentou nenhum projeto realmente de autoria dela, que ela falasse assim: esse é o projeto que a gente está fazendo aqui para a cultura. É a chance dela deixar a marca dela. A gente criou um fundo amplo, democrático, participação da sociedade civil, transparente, que vai atender uma demanda, que é uma demanda que o incentivo nunca vai atender. Por exemplo, bolsa de criação. Quando que uma empresa vai bancar, por exemplo, um dramaturgo para escrever uma peça para o Teatro do Beco, que ele vai ficar 1 ano escrevendo? Quem que vai bancar uma loucura dessa? Isso é necessário em todas as áreas. Você vai pagar um cara que ele vai ficar 6 meses recebendo para escrever uma sinfonia. Isso é importante, é necessário. A gente não tem a menor perspectiva de financiamento de um projeto desses via incentivo, né? Então acho que é necessário, acho que era um esforço importante a gente sair daqui com isso e daqui a gente conseguir o apoio de outras organizações, outros agentes no resto do estado, levar isso para o Conselho, levar isso lá para o Anastasia, que agora dizem que ele conversa com todo mundo, né? Diretamente, tem um telefone que você liga e fala com ele qualquer hora. Mas então é isso. Deixa eu falar antes. Sobre a polêmica que o Rômulo levantou agora, antes de mais nada, o nosso trabalho ele é cultural. Não é porque nós estamos instalados dentro de uma favela que a gente tem que fazer uma ação social. É inerente ao trabalho do Grupo do Beco que o público que a gente atende ele não tem acesso mesmo à cultura que é produzida na capital. Então a gente faz um papel de transformador dessa sociedade para a formação de público. De público para o Palácio das Artes, para o Sesc, para a campanha de popularização, para o show do Maquele, e através das nossas ações locais. Concordo com o Rômulo quando ele diz que existem recursos em outros lugares, né? Se o artista ele tem que... Eu não acho, aí uma opinião minha, eu não acho necessariamente que todo artista tenha que fazer contrapartida social. Se a gente for
fazer uma discussão sobre contrapartida social, vamos ampliar para as outras instâncias também. O transporte que recebe recurso público precisa oferecer contrapartida social. Recursos que vão para outros lugares, para grandes empresários, como um supermercado que recebe a cessão de um terreno da prefeitura, precisa oferecer contrapartida social. Nesse campo eu concordo. Mas não é porque é uma produção da periferia, é uma produção da favela, é uma cultura local que precisa se enquadrar na Secretaria Social. Porque aí a gente fica à mercê da ausência de recurso e da ausência de reconhecimento. Os nossos pares na cultura não nos reconhecem como produtor cultural. Eu tenho DRT, eu sou ator profissional, morador do Morro, nasci lá, batalhei, lutei, tenho meu DRT. O que a gente discute é o seguinte: a cultura não reconhece o movimento cultural não reconhece a cultura da periferia como atividade cultural e sim social. Quando você vai buscar no social, eles não reconhecem a gente como uma ação social, e sim uma ação cultural. Ou seja, a gente fica no limbo. Né? Eu não acho que tenha que separar a gente das outras discussões. A gente faz um trabalho social? Faz. A gente precisa estar dentro da educação, que é na educação que a gente forma nova plateia. Precisa estar na educação. A gente precisa estar dentro do ônibus, dos ônibus. A gente precisa estar dentro do metrô, a gente precisa estar na Praça 7, a gente precisa estar atrás da formação dessa plateia. Entende? É aquilo que o José Márcio falou ontem. Assim, a gente precisa aprender a conviver com a diversidade. A gente precisa, como disse a Lala, precisa aprender a comemorar, né? Celebrar a diversidade. E a partir da diversidade, vamos encontrar o que é comum para a gente ir atrás de uma sociedade como um todo que seja ideal para a gente. Né? O nosso sonho, né, é a gente, quando a gente trabalha com um grupo de teatro, Gerações Ilhéice, é a formação de novos atores para se inserir na cultura da cidade, do estado do Brasil. A gente leva Vladimir Medeiros para dar curso de iluminação, para formar novos iluminadores. Né? Assim como o Rômulo foi bilheteiro e hoje é o coordenador da campanha, é esse o nosso desejo, que o cara que era pedreiro, ele tem uma outra opção de trabalho, e se for na cultura, que a gente tem a sorte, né, de batalhar, trabalhar muito, mas a gente faz com arte, e se for na cultura, melhor ainda. Porque é provado que a cultura, ela transforma o cidadão. Então, é isso assim, não é porque a gente faz um trabalho, a gente não abre mão da excelência do nosso trabalho. A gente contrata a Júlia Maciel, a gente tem a Rômulo Avelar ao nosso lado, o pessoal do Grupo Galpão. E por quê? Porque a gente faz arte. A gente não quer ficar ocupando a página de polícia para poder falar do criminoso que morreu na comunidade, e nem a página de política porque mudou uma nova lei que vai afetar o morador da periferia. A gente quer estar na capa de cultura, porque a gente faz cultura, ponto. Trata de uma discussão aí que eu acho que seria com outra mesa. Bom, eu posso fechar com o secretário? Então, tem alguém, uma outra questão? Não? Então, vou encaminhar a última questão, para a gente poder passar a palavra para a Kátia e deixar. Serei breve. E eu acho que eu vou mais confundido do que explicar. Não discordo de ninguém, concordo com todos, e acho que vocês vão discordar de mim. Mas eu penso assim, basicamente, se a gente for pensar em política cultural contemporânea dos últimos 50 anos de Brasil, a gente não tem 50 anos de política cultural nos últimos 50 anos de Brasil. Então eu acho que se a gente for fazer aquele recorte de pensar na fralda de cavalo que a Lava falou, a nossa política cultural ainda não saiu da primeira infância nesse momento. Uma avaliação de retrato macro, na minha opinião. Então eu concordo com todos os posicionamentos de setor cultural. Eu fui técnico de luz antes de ir para o palco do teatro também, então eu já sofri a cadeia inteira também. Não falo distanciado enquanto gestor nesse sentido. A relação que a gente fala do fundo estadual e das leis, dos dois mecanismos que a gente mais utiliza,
com as exceções de leis municipais que algumas cidades têm. Mas aí eu tento pensar assim, ó, que o fundo ele é uma educação para o que pode vir a ser o sistema nacional, é um primeiro ponto que eu penso. Então eu acho que tem que ter transferência do fundo para a prefeitura, sim, mas eu já achava isso antes, tá? Não falo enquanto secretário, não. Porque eu já vivi numa cidade que chama Manhumirim, tem 25 mil habitantes. Lá não pinga dinheiro para nada. 5 mil é muito para você dar para um cara lá, é muito. Eu sei de uma artista, de uma musicista lá em Barbacena que é uma revelação, puta talento, formada na Bituca, escola profissional bala de ponta, que acabou de ganhar um cachê de R$ 4.500, me ligou festejando, falou assim, nunca recebi um cachê tão alto na minha vida. Aí a gente falou assim, ó, então aproveita que você recebeu o cachê alto e não torre em churrasco não, transforma ele numa turnê. Entendeu? Eu falei, entendeu? Não, lógico, nunca recebi, agora o desbunde já passou lá nos 2 anos atrás, agora não, nós vamos fazer. Então eu acho que isso é uma educação necessária. Eu só acho que o mecanismo, tipo, a gente está falando já há uns 10 anos, né, do Sistema Nacional de Cultura, dos sistemas estaduais e dos municipais. Isso só vai ter algum tipo de eficácia quando 50% dos municípios brasileiros aderirem. Isso já é quase uma utopia, e agora já é quase uma utopia real mesmo, porque a gente ainda está tão distante disso, que é quase uma utopia. E para mim, eu concordo plenamente, já convivi muito com o Rômulo também, e o Rômulo ele sempre bateu muito nessa questão, cultura não tem obrigação de fazer social. Se ela faz, é por mérito e consequência. Mas o cara que vai fazer arte tem que fazer arte, está certíssimo, concordo demais com o teu discurso. Agora, a gente está descobrindo também que a gente está com um aparato cultural, não lembro qual de vocês dois que falou a gente nunca teve tanto dinheiro para a cultura quanto a gente tem agora. Isso é uma verdade também. Isso também é uma verdade, a gente nunca teve tanto dinheiro. A Lei Rouanet ajudou isso a subir? Ajudou, de uma forma certa, errada, em alguns casos muito bons, em alguns casos muito técnicos, mas sim, ajudou, jogou isso lá para cima. As leis estaduais também, começou um estado por outro estado. O Pará só tem a lei estadual de cultura porque Minas Gerais tem a lei estadual de cultura. Se você ler a do Pará, ela é um pouquinho mais simplificada que a de Minas, mas o escopo é idêntico. Então eu acho que isso a gente está num processo de maturação. E para chegar onde? A gente tirou a cultura da pasta da educação para ela ganhar autonomia e se reconhecer, né? Somos a pasta de cultura. Agora a gente busca educação de novo. Mas é de outra forma, né? Agora a gente não está indo bater, não é nem pedir migalha, não é nem pedir nada. Fala assim, bicho, você não consegue resolver sozinho. A gente não ocupa o teu espaço. Mas como amálgama e como preenchimento de lacuna, ninguém faz o que a cultura faz. A pasta social não faz. A pasta social faz base política. É isso que acontece dentro do poder público, é isso. E faz serviço bom? Faz também. Mas ela faz base política. A cultura amarra. E nisso a gente chega, tem uma piadinha que fala que assim, ó, malandro mesmo é Santo Antônio, né? Que casa todo mundo e ainda está solteiro. E a gente discute, nessa última década veio gestão cultural, economia criativa, cidades criativas, veio todos esses nomes inteiros que a gente já está cansado de conhecer. Tem uma palavrinha em cima disso tudo, que é mercado, velho. A gente só tem dinheiro para a cultura quando o país, ou o estado, ou a região está economicamente forte. Senão não tem, é fato. Essa é a confusão que eu quero contribuir. E eu acho que é isso, que a gente tem que pensar. É profissionalizar, é fazer consórcio intermunicipal, é juntar muita gente, mas juntar muita gente puxando por quem tem trabalho profissional prioritariamente. É aquela velha história, uma pessoa que quer fazer arte, ela vem me procurar, eu tento convencer ela a não fazer. Mas eu tento com esforço. Eu me esforço para tentar convencer a pessoa. Para fazer arte, para virar artista, se tornar artista. Tento convencer mesmo, porque ele vai ter que passar por cima de mim, ele vai ter que passar por cima do mundo inteiro, se ele quiser ser artista. Então é isso. Quem está disputando o mercado profissional, eu acho que tem que prioritariamente disputar isso e tentar fazer isso de forma rápida. O resto já está se desenhando. É o que eu tenho visto. O que você vê agora dessa diversidade. O Brasil passou 40, 50 anos se vendendo como futebol e carnaval, samba e carnaval, samba e futebol. Aí resolveu inverter a diversidade. No primeiro momento é lindo. Aí agora a gente está vendo, cada um aqui de nós tem experiências amplas e diversas, o tanto que isso complica, confunde e deixa tudo muito mais foda também. Mas traz mais possibilidade. Eu acho que o caminho é esse mesmo. São mais 20 anos de trabalho árduo para a gente ter uma primeira maturidade cultural artística no Brasil reconhecida por público, além de nós que somos atores e agentes. E a cada palestra dessa eu vejo evoluções. Eu já acompanho o trabalho do Maquele há um bom tempo, não tinha ouvido ele falar ainda. Mesma coisa de você, a sua campanha de teatro, é lógico que eu conheço ela. Eu morei 1 ano só em BH, mas eu estou sempre em Belo Horizonte desde muito tempo. E o Nil eu conheço por referência do Rômulo, o projeto do Beco também. Só que aí eu vou acompanhando agora é Facebook mesmo, ainda não conheci pessoalmente. Mas quero conhecer isso tudo. É a honra de estar aqui.
nós estamos disputando mercado pela cultura. É essa a minha conclusão. Algum comentário à mesa? Não? Só um pequeno comentário, Fred, que no Sistema Nacional de Cultura, os estados, os municípios que se enquadrarem no sistema, eles já têm uma previsão de recurso orçamentário do Procultura, né? E eu não acho que não tenha que cortar o valor que existe hoje no fundo estadual para os municípios. É só... Pode sim, mas eu acho que a gente precisa estabelecer, é só estabelecer, ó, o valor é tanto, porque hoje tem 42%, pode ser que daqui a um tempo suba isso, então a gente estabelece, ó, vai ser 10%, 20% ou 50%, a gente fica sabendo que é isso e a gente já está preparado, porque hoje a disputa é uma disputa desigual, isso né? Não é regulamentado, né? Não é regulamentado. Não, isso eu concordo. Vou colocar uma coisa aqui, só aproveitar, o horário acabou, nós vamos continuar até as meia-noite, entendeu? Não, eu sei, é porque eu estou falando o seguinte, tem um mecanismo do Estado, tá entendendo? Que eu quero usar, só que o Estado não cria as condições para eu usar ele. Eu não quero fundo. Eu tenho um representante na comissão que analisa os projetos do fundo, o representante do Simparc. Eu já briguei com ele 2 vezes. Fala, cara, quando foi filiado do Simparc lá no fundo, você dá bomba, pô. Nós somos produtor profissional. Nosso negócio é lucro. É correr atrás. Nós queremos ganhar dinheiro. Fazer teatro com qualidade, com padrão, tudo. Mesmo que seja comédia, mas nós somos profissional. Nós queremos ver isso. Eu não estou discutindo com a questão do PIB, não estou dizendo que não é cultural. Acho que merece todo respeito. Leva o nome do Brasil lá para as alturas, tá certo? Eu só acho um desrespeito com o Beco botar ele no circuito de lei de incentivo. Agora, eu acho um desrespeito, porque é uma opção, vocês estão utilizando o mecanismo da arte, da cultura para transformar o cidadão e tudo. Eu acho que deveria o governo já chegar lá, encampar e resolver. O que eu estou dizendo é que o BDMG entra com um recurso altíssimo a fundo não reembolsável, só que ele me trata como se eu fosse um construtor de estrada. Você está entendendo? Ele me trata como se eu fosse um construtor. Eu não sou. Eu não consigo pegar o dinheiro lá. Então. O dinheiro lá o cara, quem vai avalizar um projeto meu, você avaliza meu. Um projeto